Olá, olá! Estamos iniciando o Coopcast, um podcast sobre cooperativismo. Vamos nos encontrar semanalmente nesse espaço para conversar com lideranças, para discutirmos o tema do cooperativismo, para trazermos a todos os que nos assistem as experiências, as formas com que são feitas, são construídas as cooperativas, a gestão, o relacionamento com seus associados, enfim, vamos navegar pelo cooperativismo da América Latina principalmente. Vai ser um programa semanal em que vamos tratar dos mais diferentes temas relacionados ao cooperativismo. E por que o cooperativismo? Eu trago o cooperativismo como um desafio nesse espaço de podcast em função da toda a minha trajetória de vida, né? De nascer nascer e ser criado junto a pequenas propriedades, a agricultura familiar, muito fortemente relacionada ao cooperativismo. Eu acabei fazendo uma graduação em forma de tecnólogo em cooperativismo, foi a primeira experiência junto à vida acadêmica, e depois cursei administração de empresas, acabei cursando um mestrado em integração da América Latina na Universidade de São Paulo. Então esse me leva muito a tratar do tema junto à América Latina. E por fim, agora, com o doutorado em desenvolvimento regional recém-concluído, eu entendo que a questão do cooperativismo tem uma importância fundamental para o desenvolvimento territorial de muitas regiões. O modelo será em conversas semanais, em que nós pretendemos, então, abordar esses temas. Como primeiro podcast, como primeiro programa, nós temos o prazer de trazer um acadêmico que tem uma longa trajetória com relação ao cooperativismo. Eu trago aqui o professor doutor Pedro Luiz Bettenbender, também tecnólogo em cooperativismo, especialista em cooperativismo pela Unicinos, foi orientado pelo grande e saudoso professor Roque Lauschner, né? Tem mestrado empresarial em gestão empresarial e não menos do que na Fundação Getúlio Vargas, né? Um doutorado em administração pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e pela Universidade Nacional de Misiones. Aqui, novamente, a gente está falando, então, um pouco da América Latina, né? E eu, atualmente, cursando o pós-doutoramento na Universidade Federal da Fronteira Sul. Foi pró-reitor da Universidade Unijuí, no campus Santa Rosa, né? E trabalhou já em muitas universidades do Brasil, Argentina e Paraguai. Tá? Foi presidente também do Conselho Regional da Fronteira Noroeste, né? Do Conselho Regional de Desenvolvimento da Fronteira Noroeste. Experiências na Cotri Rosa, na Cotri Juí, na Coopermil, que são cooperativas de alcance regional no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, e coordenam junto ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unijuí, todo um relacionamento entre a universidade e o serviço do SESCOP, da OSERGS do Rio Grande do Sul, da Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul. Então, bem-vindo, querido amigo, professor Pedro Luiz. Eu já fiz uma apresentação, mas conta um pouco de você com relação ao cooperativismo, a tua relação com este mundo do cooperativismo e também o porquê você acabou trilhando esse caminho do cooperativismo, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma saudação muito especial a todos os que acompanham este Coopcast. E principalmente uma saudação especial a você, ao seu, permita tratá-lo assim, mais recente doutor em desenvolvimento regional do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Unijuí
e que incorpora e desenvolve toda uma linha aprimorada de estudos, pesquisas e formação, também voltado ao cooperativismo. Portanto, uma alegria muito grande estar participando deste espaço, lhe parabenizar por idealizar esse ambiente de diálogo com o cooperativismo e principalmente toda esta dinâmica que se propõe com este CoCast, de produzir aqui um espaço de contribuições, de veiculação, de debates, seja sobre o cooperativismo em si, seja sobre as relações do cooperativismo com os seus diferentes entes, como também do cooperativismo com a própria sociedade. Então, estou muito feliz com o convite, honrado, agradeço, e principalmente neste detalhamento da sua apresentação, se você permitir, um pequeno relato que vou fazer aqui de uma pequena história de um casal de jovens agricultores que lá no início dos anos 60 uniram-se e alimentaram vários sonhos. Lá perto do Rio Uruguai, em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul. Exatamente. Ou seja, esse casal de jovens agricultores, vários sonhos, como todos os jovens casais, mas dentre esses sonhos entenderam que eles só seriam viabilizados, os seus planos, os seus sonhos, com uma intensa participação comunitária nas organizações locais e, portanto, participando da fundação de sindicatos, participando da fundação de cooperativas e depois da sua organização e gestão, da participação da vida religiosa, da vida em comunidade, na comunidade educacional. E este jovem casal de agricultores, graças à sua forte vivência e princípios convergentes com o do próprio cooperativismo, perceberam tempo após tempo a realização destes sonhos. Com muito sacrifício, com muito trabalho e luta, mas também de cooperação. E este sonho, um deles, de terem filhos, que assim o tiveram, 5 filhos, mas que estes filhos no futuro, ao serem agricultores ou escolhessem outras atividades de atuação, pudessem ter a autonomia, a liberdade e ao mesmo tempo a capacidade de fazerem as suas próprias escolhas. Em homenagem a este jovem casal, onde a mulher já está em saudosa memória, vai aqui o reconhecimento. A minha presença aqui se dá graças a este sonho cooperativo e cooperativista deste jovem casal lá da década de 60 e que permitiu viabilizar. Então, como filho de pequenos agricultores, a oportunidade de estudar o cooperativismo como tecnólogo, depois como administração, fazendo pós-graduações, mestrado, doutorado, mas também trabalhando fortemente em cooperativas e também sendo associado de cooperativas, que geram uma outra dimensão de entendimento. Tem muito pesquisador, por exemplo, que faz pesquisa sobre o cooperativismo, mas não se envolve com ele. O seu modo de vida não é cooperativo. Ele faz uma pesquisa importante, mas só o ambiente na qual ele não vive, não sente, não consegue compreender algumas coisas que são próprias de quem vive e trabalha o cooperativismo. Então, como alguém que nasceu em berço cooperativo, uma família cooperativa, que estudou, trabalhou, continua trabalhando, prestando serviços a vários segmentos cooperativos de crédito agrícola, de infraestrutura e educacional, por exemplo, dos diversos 7 ramos do cooperativismo da saúde, também permite esta interação, seja como prestador de serviço, seja como associado de diferentes cooperativas, seja como pesquisador
entender melhor este tema que você, de forma tão brilhante, escolhe para a temática central deste Coopcast e principalmente intitula, inclusive a partir da sua identificação, Coopcast. Esta junção dos dois Jós agrega valores, princípios, crenças, doutrinas que são fundamentais, que sejam melhor entendidos pela sociedade também nos tempos atuais e futuros. E você fala nos ramos, já lembrando, neste podcast iremos trazer as experiências, por exemplo, do cooperativismo de infraestrutura, as cooperativas de eletrificação rural, principalmente presentes no interior do Rio Grande do Sul e no sul do Brasil. Nós vamos trazer as cooperativas de educação, inclusive, e tantos outros ramos. Mas é isso, emociona a sua trajetória, né? A sua trajetória, conhecendo a sua a ação, conhecendo toda a sua participação, inclusive como associado em diferentes cooperativas, né? Eu sou testemunha, e por ser amigo e por conhecer o Pedro há muitos anos, desta trajetória e que lhe dá muita credibilidade junto ao setor, né? Então, esse ser que é um acadêmico forjado no cooperativismo, dentro do mundo do cooperativismo, eu acho que qualifica por demais. A partir disso, como você avalia, como acadêmico, como estudioso, como pesquisador, você avalia o cooperativismo brasileiro hoje, no atual momento? E talvez o seu papel perante essa sociedade que ainda está um pouco fragmentada, que ainda precisa se reencontrar consigo mesmo. Fantástica a sua pergunta, e a pergunta seguramente dá 3, 4 podcasts aqui, mas principalmente trazendo algumas considerações, alguns elementos que entendo importantes, que estão à disposição para o debate, mas também estão em boa parte escritos em publicações recentes de artigos e também de livros. Quero aqui fazer o registro, inclusive, de um livro que está sendo lançado através de um grupo de pesquisa nosso, liderado a partir do professor David Forjanini, da ESCOP, e patrocinado pelo CISCOP, que é o livro Inovação em Cooperativas, que é apenas uma publicação em e-book, por isso que trago apenas a capa aqui impressa, e principalmente outras publicações. Então, primeiro, para entender o cooperativismo na atualidade, é fundamental entendê-lo também em torno de trajetória, da sua trajetória histórico-evolutiva, porque o seu conjunto hoje é resultado da sua competência atual, mas é fundamental também todo o acúmulo que traz o cooperativismo aos dias atuais. Desde as vivências mais remotas, o cooperativismo como prática entre o ser humano está presente. O cooperativismo moderno, como a maioria tem estudado, se constitui a partir da Revolução Industrial, a partir das experiências de Rochdale, na Inglaterra, 1844. Outros recortes que fazem a referência a origens do cooperativismo, um pouco diferente do que o cooperativismo moderno do século XIX, que são das reduções jesuítico-guaranis do século XVII, dentro desta construção das reduções jesuíticas, e o saudoso professor meu também, hoje em saudosa memória, padre e professor Rafael Carbonell de Masi, um jesuíta que já nos anos 80 escrevia os livros fundamentando as origens do cooperativismo nas experiências jesuítico-guaranis da América Latina, através do livro Estratégias de Desarrollo del Pueblo Guaraní. Ou seja, toda esta origem gera para o cooperativismo um conjunto, um composto de contribuições que perpassam a história mais recente também do país. Se entendermos o
processo de desenvolvimento do Brasil durante o século XX, nós vamos entendê-lo de forma mais completa e efetiva, reconhecendo as contribuições do cooperativismo. Entendendo esta dinâmica no Rio Grande do Sul de forma mais específica, seja desde as cooperativas agrícolas mistas, das caixas de crédito, posteriormente surgindo aí as cooperativas de crédito, as cooperativas mistas em grande maneira sendo sucedidas pelas cooperativas tritícolas, que foram patrocinadas pelo Estado brasileiro dentro de um processo de modernização da agricultura e Revolução Verde, as cooperativas de infraestrutura elétrica, as cooperativas da saúde a partir da década de 60, constituindo o mais robusto e tamanho de cooperativa médica do mundo, que é o sistema Unimed no Brasil atualmente, quanto cooperativas também nos outros segmentos de transporte, de educação, de turismo, enfim, em diferentes ramos. Portanto, você diz as tritícolas, as de infraestrutura, às vezes a gente esquece essa questão fundamental, a presença do Estado, o Estado como um indutor desse processo, né? As cooperativas tiveram um grande legado, por exemplo, a partir das organizações religiosas e também do próprio processo da cultura europeia e o processo de migratório e imigratório, que contribuíram com este legado decisivo, e principalmente na segunda metade do século passado, as contribuições dos programas do Estado brasileiro de buscar implementar uma série de políticas públicas de viabilização de infraestrutura e de desenvolvimento produtivo a partir de modelos cooperativados, o que está presente até as experiências mais recentes também com o próprio estímulo às cooperativas vinculadas à agricultura familiar e à economia solidária, que com outros propósitos, com outros objetivos de inclusão social, mais fortemente, junto com o desenvolvimento econômico, também fortemente atrelado a políticas públicas de fomento ao desenvolvimento. Portanto, o cooperativismo, nos dias atuais, centrado na sua pergunta, ele só consegue ser entendido na sua plenitude reconhecendo este legado histórico. E só se entende adequadamente a história do Rio Grande do Sul, do Brasil, principalmente nos 2 últimos séculos, reconhecendo o legado e as contribuições que a forma cooperativada assumiu e gerou neste processo de desenvolvimento. É claro que o inverso também é verdadeiro. Não é possível entender a história do cooperativismo desatrelado do que o país, do que o Brasil, do que a América Latina viveu em cada uma destas fases. Então, o cooperativismo, em torno da sua história, meio que se funde com a história da própria sociedade. E a sociedade tem a sua capacidade de entender mais integralmente o seu processo de desenvolvimento, reconhecendo a importância e o legado do cooperativismo. Por isso, o cooperativismo brasileiro, na atualidade, está num franco processo de crescimento, de fortalecimento, de empoderamento e, principalmente, deste fortalecimento fundamentado no aprimoramento de práticas de gestão, de governança, de transparência, de segurança, de participação coletiva dos seus associados e também dos mecanismos de gestão, investimentos em inovação, como traduzimos também nesta publicação, e o cooperativismo não apenas como um dos seus princípios, mas com este forte envolvimento e engajamento no desenvolvimento das pessoas que as compõem, mas não apenas os seus associados e colaboradores, mas de toda a comunidade onde o cooperativismo está inserido. Por isto, olhando para a realidade atual brasileira, latino-americana, mundial, o cooperativismo se coloca como uma das estratégias, uma das formas, um dos sistemas, um dos modelos de organização que melhor consegue responder aos desafios atuais, especialmente pelo esgotamento de alguns modelos
mais tradicionais de organização do capital ou de coletivização dos fatores de produção, o cooperativismo consegue produzir isto que lhe é muito peculiar, que é fundamental entender aqui, Alceu. E você tem muita clareza disso também, que as cooperativas não são os prédios, não são os supermercados, não são a rede de energia elétrica, não são os hospitais, não são as estruturas físicas ou materiais. As cooperativas têm na sua essência o seu foco principal, a sua base, as pessoas. As cooperativas são sociedades de pessoas e não sociedades de capital. Por isso que as cooperativas são democráticas, cada sócio um voto, de liberdade de entrada e saída na cooperativa e regido por um conjunto de 7 princípios fundamentais. Diferente do que uma sociedade de capital. Observem que a minha mão está virada. Sociedade de capital é uma sociedade fechada. Uma sociedade de capital que até tem pessoas que representam o capital, mas com um conjunto de regras próprias. Enquanto a sociedade de pessoas, que são as cooperativas, tem como foco principal o desenvolvimento social e econômico e social das pessoas, tendo o capital, o recurso, o financeiro, o patrimonial como mecanismo para desenvolver as pessoas, o capital, enquanto uma estrutura própria, vive em primeiro lugar para a sua própria reprodução. Por isso que uma cooperativa não gera lucro, ela gera sobras ou perdas. Uma empresa de capital, ela gera lucro ou prejuízo. Aliás, foco é lucro, a remuneração do capital. E esta remuneração de capital vai aos detentores do capital que, nos dias atuais, estão em qualquer lugar do mundo em território não definido. Por isso que as cooperativas... Dificilmente identificáveis. Por isso que as cooperativas também, no contexto atual e a sua importância, professor Alceu, têm esta relevância, porque nos territórios onde as cooperativas atuam, nos espaços, no ambiente, na região, elas são motores do próprio processo de desenvolvimento local, porque a dinâmica econômica que é estabelecida por elas, ela fica reinvestida, redinamizada na própria dinâmica econômica do capital, do território, que é peculiar das cooperativas de todos os diferentes ramos, já diferente das organizações de capital, onde os seus proprietários, com a liberdade também do Estado democrático e de direito, tomam os lucros, a mais-valia gerada, e a levam para outro país ou para outro território onde a remuneração do capital lhe for mais conveniente. Portanto, com limitado comprometimento no desenvolvimento daquele espaço. Portanto, o desenvolvimento de uma região, de um estado, de uma nação, fortemente enraizado a partir do modelo e a estratégia cooperativista, é uma estratégia duradoura e que tem como foco central o desenvolvimento desta coletividade, diferente do que os modelos baseados apenas na estrutura de capital. Brilhante, brilhante a sua avaliação à medida que nós conseguimos enxergar com muita clareza, né, a trajetória histórica do cooperativismo e a sua questão dos valores e da sua importância para as comunidades e para uma sociedade. Desta forma, a gente vai atendendo realmente aos objetivos que nós temos, que é fazer com que não só os especialistas conheçam ou tratem da questão do cooperativismo, mas para aquelas pessoas que não estão no dia a dia do cooperativismo possam entender a diferença do cooperativismo, de uma cooperativa e de uma empresa privada. E aqui a gente não está fazendo uma crítica ao mundo das empresas, que elas têm uma importância fundamental para o desenvolvimento, mas são diferenças pontuais, diferenças fundamentais, e quantos municípios,
quantos e quantos lugares nesse mundo em que num determinado território uma cooperativa é fundamental para o desenvolvimento deste lugar. Então, nós temos que considerar esse, eu diria, compromisso social que existe do cooperativismo com o desenvolvimento dos territórios, né? Muito bem, a partir desta, digamos, viagem rápida em poucos minutos que você de forma tão brilhante realizou, como você vê os desafios desse cooperativismo hoje, né? Perante uma sociedade, por exemplo, um Brasil que, como dizia um economista há poucos dias, fazem pelo menos 30, 40 anos que o Brasil é visto como o país do futuro, mas esse futuro parece que não chega, né? Então, dentro disso, quais são os desafios hoje? Quer dizer, o cooperativismo do agro, que é o que mais, digamos, nós conhecemos no Brasil, né? Ele vem navegando junto com essa questão do mercado das commodities, que está em alta, né? E agora ele começa novamente a entrar num ciclo de redução de preços internacionais, o que é muito normal, né? O que é muito normal. E, portanto, nós vamos ter desafios diferentes. Nós temos os desafios hoje de uma economia brasileira que tem a sua conjuntura econômica hoje de uma taxa de juros alta, ainda com desigualdades sociais bastante grandes, né? Então, quais são os desafios que você enxerga no cooperativismo? Eu gostaria também que tratasse um pouco de como é que você vê a própria formação dos associados das cooperativas e o seu envolvimento mais de um ponto de vista educacional, no sentido do fortalecimento do cooperativismo. As fórmulas mágicas aqui não têm espaço. Por isso, se permite também fazer esta organização em 3 momentos um pouco diferentes. O que são, na atualidade, prioridades estratégicas que o cooperativismo tem assumido a partir da Aliança Cooperativa Internacional, a partir da Aliança Cooperativa das Américas, também do sistema OCB no Brasil, também pelas diferentes outras formas de organização e de representação do cooperativismo. E trago aqui poucos números, até pelo contexto deste programa ser um pouco atemporal, ou seja, os números sobre o cooperativismo podem ser buscados, seja a partir de referências, tanto do cooperativismo em plataformas estaduais, nacionais e internacionais, que representam a amplitude quantitativa do cooperativismo nos diferentes segmentos. No contexto mais amplo, estão sim alguns pontos internacionais que organizo aqui e trago em 3, 4 pontos. Um primeiro deles é fortalecer a identidade cooperativa no seu mais amplo entendimento. Esta identidade cooperativa que passa por dentro dos elementos fundantes, doutrinários, dos princípios, dos valores e principalmente o que identifica e o que diferencia o cooperativismo de outras tipologias de organizações, seja por vezes integrantes da chamada economia social e o que lhes é próprio. Inclusive, o cooperativismo, por esta característica tão importante e positiva que ele sempre vai responder ao conjunto de prioridades que o seu coletivo lhe dará. Então, se alguém questionar-me sobre a cooperativa está certa ou errada, não sei, pergunte aos seus associados. Porque eles têm a autonomia, a liberdade, mas também têm a responsabilidade de darem curso à sustentabilidade da cooperativa, presente e futura. Então, o investimento na identidade, no fortalecimento da identidade do cooperativismo,
que perpassa o fortalecimento da identidade das marcas, do nome de cada cooperativa, mas perpassa o conjunto de conhecimentos, de práticas que norteiam o fazer cooperativo. E neste está presente um elemento que também está presente nas outras prioridades, que é o da educação cooperativa, que é o da comunicação cooperativa. E aqui quero fazer um destaque, que a educação cooperativa é algo muito mais amplo do que uma compreensão estreita de práticas, de cursos, de palestras, de treinamentos. Tudo isso é importante e faz parte da educação. Mas a educação cooperativa, numa compreensão mais ampla, e trago aqui a referência do nosso colega, meu professor também, professor Dr. Walter Franz, quando este destaca que a prática cooperativa, o agir cooperativo, é uma prática educativa. Ou seja, enquanto se coopera, se aprende. E, portanto, a melhor educação cooperativa é a educação cooperativa voltada à prática cooperativa. E, portanto, para isso, a necessidade dos mecanismos da chamada dupla complementariedade da comunicação e educação cooperativa. Faço essa referência um pouco de nostalgia, mas lá dos elementos fundantes, hoje talvez compreendido muitas vezes de forma bastante superficial, que é a prática da comunicação e educação cooperativa para que o fluxo da informação aconteça, mas que não seja restrito apenas a estas práticas do fluxo da informação. Então, estou na primeira prioridade. A segunda prioridade, o aprimoramento, a implementação, aprimoramento, consolidação de práticas de governança, de gestão cooperativa, que estão estreitamente relacionados à dimensão de transparência, de mecanismos de controle. As cooperativas brasileiras, a partir da Constituição de 88, auferiram autonomia de constituição e funcionamento. Isto não necessariamente diz libertinagem cooperativa. Liberdade em relação ao Estado, porque antes havia necessidade de pedir permissão ao Estado brasileiro para constituir uma cooperativa. Autonomia e liberdade quer dizer o grupo que a constitui, deseja constituir, tem liberdade e plena autonomia para fazê-lo, mas não está isento para responder pelas consequências inerentes aos seus atos. E por isto que as cooperativas, para o seu fortalecimento, para a sua segurança e transparência e equilíbrio, precisam aprimorar os seus mecanismos de autogestão, sim, mas fundamentalmente também de autocontrole, de acompanhamento, de fiscalização, de transparência com os seus coletivos. Ou seja, práticas de gestão e governança envolvendo os seus diferentes stakeholders, ou seja, os agentes que influenciam na decisão, envolvendo os associados, a partir da sua organização, dos seus líderes, dos seus núcleos, os conselhos de administração e fiscal, a diretoria eleita, a diretoria contratada, o seu coletivo de colaboradores, aos seus diferentes agentes envolvidos na prestação de serviços ou que se relacionam com as cooperativas em termos de negócios, e a própria sociedade representada a partir do erário e da comunidade. Por isso que o cooperativismo, inclusive, tem o princípio da gestão democrática, da participação econômica, mas tem também o princípio da intercooperação, o princípio do interesse pela comunidade. Todos eles iniciados por um que é, de certa forma, um guarda-chuva, que é o da adesão livre. Ou seja, cada sócio ele é livre para fazer parte de uma cooperativa.
Tanto é que ele tem o direito, garantido em lei e estatuto, de pedir demissão da cooperativa. No entanto, se ele próprio decide, eu quero ser sócio de uma cooperativa, ele também assume não só o direito de gozar dos benefícios, mas principalmente, antes disso, de cumprir com os seus deveres e as suas responsabilidades. Então, o segundo grande conjunto de prioridades está em torno da estrutura de gestão, de governança, de controle, de transparência, de sustentabilidade da própria cooperativa para os seus e para o meio onde ela atua. A terceira prioridade, que entendo fundamental, presente, que também perpassa o internacional, chegando até nossas proximidades do sistema aqui, inclusive reproduzido pelo sistema OCB e também pelo sistema da OCERGS, com o plano 150 bilhões de prosperidade, que é o da capacitação. Sim, da qualificação, do investimento na profissionalização. A todo executivo de cooperativas é requerido competências adicionais às competências de um gestor de uma empresa convencional. Por quê? Ele precisa dar conta das competências da gestão de um empreendimento, de um negócio, de uma organização e de pessoas, e segundo, precisa também ter a competência de lidar com toda esta natureza de ser uma organização formada por pessoas, de gestão, de governança destas diferentes coletividades implicadas no negócio. Portanto, investimentos na profissionalização, não só da gestão, mas de todos os entes nele envolvidos, desde os associados, os funcionários, até aos mais altos ocupantes de cargos de responsabilidade no universo cooperativo. E principalmente a estes cabe, para além do conhecimento das práticas cotidianas do cooperativismo, do dia a dia, das pautas operacionais, das pautas cotidianas, é requerida uma competência que talvez seja uma das mais decisivas para o cooperativismo atual. É requerido dos dirigentes, dos líderes cooperativos, ter a capacidade de olhar mais longe sobre a ótica das incertezas que o mundo nos oferece hoje sobre o futuro do cooperativismo. E nisto casa aí com a quarta prioridade. É fundamental que as cooperativas aproximem-se de outros centros de pesquisa, de desenvolvimento, seja do negócio da cooperativa, mas também de pesquisa sobre o cooperativismo. A integração e aproximação do cooperativismo com universidades, com centros de pesquisa, com centros de pesquisa do próprio cooperativismo, o que acontece de forma brilhante entre o sistema cooperativo, por exemplo, com a Unijuí, com mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. Hoje, o programa tem, pela parceria das cooperativas e do SESCOP, tem hoje mestrandos e doutorandos sendo viabilizados pelas cooperativas e o SESCOP com bolsas, fazendo mestrado e doutorado para pesquisar o cooperativismo e contribuir com o seu próprio desenvolvimento. Vamos à quinta prioridade, que é talvez uma das mais decisivas do próprio cooperativismo na atualidade para o seu futuro. Para além da sua capacidade de inovação, da sua capacidade de incorporar novas tecnologias da informação, do mundo digital, de todas as diferentes plataformas, é a sua capacidade de intercooperação. Grande desafio. As cooperativas, até aqui, isoladamente, foram capazes de responder a grande parte dos seus desafios. Mas, daqui para frente, é fundamental aprimorar as capacidades de intercooperação horizontal, exemplos já vivenciados, por exemplo, pelas cooperativas de crédito, formando sistemas com interfaces entre si, pelas cooperativas médicas e de saúde, com plataformas, com integração de sistemas, unificação de rotinas, as cooperativas de eletrificação, 3 sistemas que cito aqui porque têm agências fortes
de regulação também da atividade do negócio onde estão inseridos. É verdade. Mas, dentro desta integração horizontal, um tema de casa fundamental para as cooperativas do agro, as cooperativas agrícolas, sejam elas vinculadas às tradicionais cooperativas empresariais, como também as cooperativas vinculadas à agricultura familiar. Podemos tomar aqui FECOAGRO, Unicafes e assim sucessivamente. Segunda intercooperação é a intercooperação vertical, que está casado com essa da intercooperação, que é a necessidade de agregar valor àquilo que fazemos dentro do sistema. Não apenas agroindustrializar ou verticalizar a indústria de alimentos, como as exitosas experiências do cooperativismo catarinense, paranaense, mas a capacidade de agregar valor a um dos principais produtos de equilíbrio atual da balança agroexportadora, que são as commodities. Nós exportamos água, natureza, mão de obra e passamos para os outros agregar valor e depois nos vender com valor agregado. A intercooperação vertical e a transversal, que é tão desafiadora quanto as duas anteriores, que é aquela que integra experiências, iniciativas de cooperativas de diferentes segmentos. A intercooperação entre a cooperativa agrícola e a cooperativa de crédito, a cooperativa de eletrificação com a de crédito e assim por diante. Ou seja, quem efetivamente entende do mundo do crédito são as cooperativas de crédito. A aproximação das cooperativas agrícolas ao mundo do crédito é a otimização de duas grandes competências fundamentais, inclusive para qualificar e ampliar a própria capacidade não só de agregar valor, tomando aqui as cooperativas agrícolas empresariais vinculadas às commodities, leia-se soja principalmente, com as suas próprias competências próprias para atuar em mercados internacionais, que hoje boa parte das cooperativas abriram mão desta competência, e quem faz as operações internacionais são corretoras do mundo privado que não têm identidade cooperativa. Então, há décadas vem se tentando... E, portanto, esta tanta prioridade que é o da inovação, da intercooperação, na perspectiva da agregação de valor, se constitui como um agente fundamental. E todas as anteriores, professor Alceu, se permitir, elas são, de certa forma, abraçadas por uma cesta que não é uma cesta de vime, mas é um conjunto que é, por exemplo, o surgimento de uma nova tipologia de organizações cooperativas vinculadas à sociedade atual, que são as chamadas cooperativas de plataforma, que é a virtualização de cooperativas virtuais dentro de cooperativas físicas tradicionais, que é essa combinação da nossa capacidade, assim como no dia a dia utilizamos ferramentas desta dimensão. No Brasil, já é incontável o número de cooperativas que não estão vinculadas a prédios, a estruturas. Elas estão vinculadas a cooperativas de plataforma e as plataformas embarcadas em sistemas digitais, como, por exemplo, aplicativos de transporte, que já vem ocorrendo, aplicativos na área de saúde com profissionais de diferentes áreas da saúde, aplicativos cooperativos de moradia, ou seja, um compartilhamento de informações fundamentais, que é essa capacidade de olhar para o novo e fazer do cooperativismo um motor estimulador da inovação, mas ao mesmo tempo o cooperativismo também um espaço para que as pessoas estejam situadas no centro e no objetivo principal da inovação, e elas não serem apenas meras usuárias, reféns ou, como diz o ditado popular assim, as pessoas se tornarem bobos úteis para plataformas de diferentes relações. Como diz um livro de marketing recente das mídias digitais, que diz assim: se você não paga nada para o WhatsApp, para o LinkedIn, para o Facebook ou para o Insta, para você ter conta,
e para você rolar e se atualizar, cuidado, você não é cliente dessas companhias. Você é um fornecedor gratuito de informações que são úteis para aqueles que pagam, sim, para as plataformas e obterem os seus resultados. Tá bem? Cooperativismo, portanto, com essas 5 prioridades estratégicas e, no nosso entender, fortalecendo a sua inserção no contexto dos processos de desenvolvimento das suas comunidades, no estímulo aos processos de desenvolvimento regional ou territorial, principalmente aqui utilizando a referência às cooperativas jogando. Estou usando aqui o termo acadêmico de jogar, mas cumprindo um papel fundamental de liderança na implementação de políticas públicas que visem a promoção do desenvolvimento duradouro e sustentável de territórios. As cooperativas não cumprirão aquilo que cabe aos governantes. As cooperativas não cabe cumprir aquilo que cabe ao Estado, ao erário proceder. Mas tem neste campo um papel de liderança, de protagonismo, de definição de agendas, de pauta, altamente decisivas para o futuro e o nosso próprio desenvolvimento. Um modelo de podcast geralmente implica em uma conversa, né, em um diálogo entre duas pessoas e tal. E nesse momento tão rico, eu fiz questão de não interferir, porque o professor Pedro nos traz realmente uma aula, né, e que todo desencadeamento das questões que ele nos traz, elas têm uma lógica interna na sua fala, né, e tem uma lógica, e nós não poderíamos ter iniciado esse podcast com melhor qualidade. Portanto, eu agradeço muito a tua presença aqui, e que, obviamente, iremos voltar. Eu acho que nós precisamos tratar do cooperativismo nos próximos períodos, por exemplo, de uma ética que precisa ser por parte dos associados também, né? Do conjunto dos seus dirigentes, dos funcionários, da sua formação, enfim. Então, nós temos um vasto campo para ser ainda discutido. Pretendemos agora, na sequência, trazer alguns depoimentos do cooperativismo latino-americano, provavelmente chileno e argentino, né? E depois nós vamos com a sequência do cooperativismo brasileiro. Pedro, muito, muito obrigado. Foi fantástico, e para quem nos acompanha, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Grande abraço.